Então aqui com vocês, professor Alexandre, eu vou gravar uma pílula aqui, né, um videozinho, né, para a gente dar uma ideia para vocês de como trabalhar a função exponencial, né, nessa época de pandemia, tá? Então seria uma atividade, né, aproveitando a situação, né, infelizmente, né, mas para dar uma ideia de como a gente apresentar uma função exponencial para os nossos alunos, tá? É legal que dá para fazer um trabalho com os alunos em grupo, enfim, beleza? Então, o nosso objetivo aqui é apresentar a função exponencial, que ela não nasce, normalmente a gente apresenta a função, estuda, faz uma análise do gráfico. A ideia aqui, na verdade, não é essa. A ideia é fazer, a partir de uma coleta de dados, mostrar para ela qual que é a função exponencial que mais se aproxima na realidade de um determinado evento. Ok? Então, nós vamos utilizar aqui o GeoGebra, né, o software GeoGebra, para descobrir qual que é a função, né, na verdade, para descobrir não, para aproximar uma função, um modelo, uma função que mais, digamos, descreve uma situação, no caso aqui, do crescimento aqui da pandemia, dos casos de pandemia, certo? Então, outro objetivo é apresentar uma forma motivadora para o estudo das funções exponenciais e apresentar sugestões de trabalho. A sugestão eu vou comentando no decorrer da atividade. Tranquilos? Então, vamos lá. E nós vamos utilizar o GeoGebra e eu deixei esse link aqui, né, que já está aberto aqui para nós. Vamos para a minha área de trabalho, né? Então a gente precisa de dados, né? Para a gente obter uma função, né, a lei dela, a gente precisa de dados informativos que eu vou partir deste site que está aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Então o site, né, deixa eu copiar o link aqui. Eu não linkei ele, na verdade, porque eu queria abrir com outro navegador. Então vamos lá. Nós vamos obter a coleta de dados por meio deste link deste site aqui. Na realidade, pessoal, a gente poderia, né, de repente formar grupo de alunos, né, um grupo fica com o estado, né, não vamos pensar no meu caso aqui, eu posso formar um grupo com 4 alunos e para que obtenha os dados do Paraná, que é o meu estado, outros de São Paulo, né, outro do Rio de Janeiro, né, ou de repente de Santa Catarina, os estados que estão de repente mais críticos, né, e cada grupo vai descobrir, né, qual que é a função que mais se aproxima. Depois, com gráfico, análise de gráfico, a gente pode comparar um estado com o outro. Ou, de repente, entre municípios, né? Municípios vizinhos ou capitais, regiões metropolitanas. Então, eu peguei um site aqui que lhe dá mais ou menos uma estatística do mundo, né? Isso aqui é global, né, e atualizado diariamente. Eu posso vir aqui, por exemplo, e, bom, verificar o que está acontecendo com os Estados Unidos. Eu poderia montar o gráfico dos Estados Unidos, aproximar uma função. Poderia pegar a Itália, né, também. Eu acho que Itália, Espanha, Estados Unidos e China, né, são países que estão em evidência, né, são países que, né, tiveram uma taxa bem alta. E o Brasil, claro, né, se a gente for fazer um trabalho, a gente tem que pegar o do Brasil também e comparar a nível mundial. E o Brasil serve também para parâmetro, né? Claro, o Brasil serve de parâmetro para os estados do Brasil, né, os nossos estados. E os municípios, né, a gente pode comparar entre um município e outro e verificar qual que é a realidade do estado em questão, beleza? No nosso caso, esse site aqui, então, ele trata de uma esfera mundial, né? Então, não é nada local, então a gente vai fazer o gráfico do Brasil, beleza? Então, quando a gente vai montar um gráfico, a gente tem que ter valor de x e de y. Ok? Então a gente vai usar o GeoGebra. Deixa eu maximizar o GeoGebra aqui. Eu vou criar uma planilha aqui para auxiliar na nossa construção. Então eu vou vir aqui, exibir e planilha. Ok? Então aqui está uma planilha em que eu vou colocar x e y aqui, para cada valorzinho aqui, para a gente poder obter os dados para poder fazer a regressão, na verdade, regressão exponencial. Ok? Então, pessoal, eu acelero um pouquinho o vídeo, né? Porque senão fica meio monótono. Mas o que eu vou pegar? Eu vou pegar os dados do dia 1º de março, do dia 6 de março, de 5 em 5, do dia 11 de março, do dia 16 de março, 21 de março, 21, 26. Eu não vou fazer todos, eu vou acelerar o vídeo, vou fazer os 2 primeiros, os demais vai seguir na mesma ordem. Do dia 21. Então, aqui são os dias em que eu vou fazer a coleta, tá, de dados, beleza? Então, eu vou fazer os 2 primeiros e depois eu acelero para não ficar muito tempo, né, enrolando vocês. Então, vamos lá. Aqui embaixo vai estar o dia da semana e aqui na parte superior aqui vai estar o resultado, tá ok? Então, quando eu passar o mouse aqui embaixo, o cursor, lá na parte aqui vai estar alterando os valores. Tranquilos?
Então vamos lá em março. Aqui então estou no dia 1º de março. Estou para a direita, ele vai aumentando 2, 3, 4. Então estou no dia 1º de março. Tá? Então lá em cima, se eu mexer o cursor, aí o negócio anda também, então eu perco. Então, mas acredite em mim, no dia 1º de março tem 2 casos confirmados. Eu vou dar um print aqui só para ajudar vocês a visualizarem. Então, no dia 1º de março, tá? Ele vai ter a imagem aqui em cima de 2 casos confirmados. Opa, ok? 2 casos confirmados. Eu não estou vendo, analisando casos de mortes nem de recuperados, apenas de casos confirmados. Então, no dia 1, associa a 2. Então, no dia 1 tem 2 casos confirmados. Tudo bem? Bom, então agora vamos para o dia 6. Então, no dia 6 de março, eu vou andar aqui até chegar no dia 6. Então, eu estou vendo que é 13, mas se eu mexer o mouse, vocês perdem. Então, eu vou dar um print na tela, só para mostrar para você, no dia 6 de março, né, eu vou ter um número de 13 casos confirmados. Ok? Então, o 6 vai para o 13. Acho que eu vou fazer mais um, tá? Depois os demais eu corto. Então, para o dia 11, vamos voltar lá no site e olhar aqui embaixo no dia 11 de março. Então, no dia 11 de março, eu estou olhando ali, vocês não estão enxergando, lá no cantinho direito, está bem pequenininho, então eu vou dar um print aqui, só para mostrar que realmente eu não estou inventando. No dia 1º de março, 11 de março, desculpa, eu vou ter um total de 38 casos. Tá certo? Então, dia 11, esqueci, 38 casos. Certo. Pessoal, então, eu já acabei de pegar todos os dados, né? Sempre baseado aqui, mexendo aqui na abscissa aqui. Então, eu já consegui todos os dados. Então, eu já tenho os dados do dia 1º até o dia 31 de março, com intervalos de 5 em 5 dias. Então, beleza. Então, aqui estão meus dados. E daí, a partir disso, eu vou montar minha função. Ok? Então, vou vir aqui, seleciono aqui, clico aqui Shift e clico aqui no último e vou vir aqui e criar uma lista de pontos, tá? Pontos, aí eu vou dar um OK, vou colocar aqui, deixa assim, L1, criar. Então, aqui eu já tenho uma lista de pontos. Na verdade, a abscissa vai de 1 até 31 e a ordenada até 5.000. Então, vamos reajustar, né? Então, vamos lá, deixa eu lembrar agora como que eu faço, vir aqui, tá? Então, eu vou só ajeitar a janelinha aqui. Então, o mínimo, eu vou pegar no dia 0 até o máximo de dia 31, né? Vamos pôr 31 aqui, então. Ok? Então, a minha abscissa vai do 1 até o 31, do 0, né? Vamos colocar aqui. E máximo 30. E aqui agora vai de 0, o Y vai de 0 até 6.000, porque eu tenho 5.000 e poucos, né? 1, 2, 3. Ok. Então, eu tenho aqui o gráfico. Deixa eu dar um Ctrl- para caber melhor aqui. Beleza? Então, aqui está, deixa eu tirar as malhas também. Aqui está o nosso gráfico. Ok? São pontos, na verdade. Não tem nenhum gráfico aqui, na verdade, né? Ainda não. Então, eu tenho aqui vários pontos discretos. Eu posso aproximar do jeito que eu achar melhor. Eu quero aproximar por uma parábola, por um polinômio, por uma função cosseno, seno, enfim. Então, o que vier, né, se achar mais interessante. De um modo geral, quando a gente fala de bactérias, de doenças, a gente está associando isso aqui a uma função exponencial. Então, eu vou aproximar utilizando essa lista de pontos. Ok? Então, vamos lá. Aqui que está o pulo. Então, eu vou fazer uma regressão. Regressão, qual que é? Linear? O que é? No caso aqui, nosso aqui, vamos olhar aqui embaixo, linear, não, exponencial. Então, vou clicar em exponencial e eu vou dizer aqui que é a lista de pontos, que é L1. Então, L minúsculo 1 e vou dar um Enter. Então, esta é a curva que mais se aproxima da nossa situação problema aqui. Claro, quanto mais pontos, né, mais, digamos, próxima à realidade vai ficar, vai ser. Tudo bem? Então, esta aqui está a nossa função, né, exponencial, que descreve o crescimento, a taxa de crescimento, os surgimentos de casos, no caso aqui do nosso país. Tudo bem? Então, aqui está a nossa função, lei de composição interna, né, lei de composição, que é a nossa função exponencial, né, aqui estão os coeficientes, né, os parâmetros dela. Ok? Então, aí, essa aqui é a nossa atividade, é mostrar que a função exponencial, ela nasce por meio do quê? De um estudo, né, analítico que descreve melhor o comportamento de uma determinada situação. No caso aqui, o crescimento aqui no Brasil,
né, dos casos de do Covid-19, da pandemia, e você pode comparar com outros países, como que está a função, né, fazendo um comparativo entre as funções de outros países, quem está crescendo mais rápido, mais lentamente, né, e uma função bem adequada para fazer descrever essa curva, né, é uma função exponencial. Tudo bem? Tranquilos? E daí já tem uma função, né, que não partiu do zero. Vocês fizeram, botaram a mão na massa e conseguiram construir, ok? Então, bons estudos a todos, pessoal, e até uma próxima.